Oi, gente, voltei. Continuação do vídeo. Tive um probleminha no final daquele primeiro vídeo. Acontece. Então, para não começar a gravar tudo de novo, né? Parei ele naquele momento e estou voltando aqui. Bom, nós estávamos falando, eu comecei a falar para vocês, né? Eu quis mostrar qual que é uma diferença entre uma linguagem subjetiva e uma linguagem objetiva. Olha o que eu marquei aqui embaixo, turma. A linguagem subjetiva, ela é mais pessoal. Como assim, professora? Imagina, é um momento em que o autor, o narrador, né, o autor, ele vai escolher palavras que ele prefere, vai ter coisas que é muito da fala da pessoa que está escrevendo. Por exemplo, quando eu digo assim, nossa, eu acho essa matéria tão facinha, só de eu falar facinha, isso é muito subjetivo, é muito pessoal, tá? Quando eu digo assim, esta matéria é fácil, aí a linguagem já fica mais objetiva. Eu não tenho, olha que o simples fato de eu usar facinho no lugar de fácil, o facinho já é uma marca de subjetividade, né? É uma marca, uma característica minha de usar muitas palavras no diminutivo. A linguagem objetiva, não. Ela está mais dentro da realidade. A linguagem objetiva, ela é clara, ela é simples, ela é direta. Ela não vai ter ali palavras que indicam diminutivo, gírias. Tudo isso, ó, diminutivo, gíria, é marca de linguagem subjetiva, porque é algo mais pessoal, é o que vem mais da pessoa que está escrevendo. A linguagem objetiva, não, ela tem que ser precisa, clara, é falar do jeito que é, sem ficar dando opinião, sem ficar usando palavras que mostram que aquilo é muito seu, é muito de quem está escrevendo. Eu espero que vocês tenham entendido, tá? Então, quando, de novo, exemplos. Ai, gente, podem ficar tudo sussa, tá bom? De sossegado, não tem gente que fala assim? Pode ficar sussa, que essa matéria é facinho, facinho, é tudo moleza, tranquilidade, tá bom? Moleza, moleza essa matéria. Olha o que eu tenho uma marca aqui, de linguagem subjetiva. Eu usei a palavra pode ficar sussa, é moleza, é facinho, tá bom? Na linguagem objetiva, já não. A matéria é simples, não há motivo para tanta preocupação. Fiquem tranquilos. Aí eu já usei uma linguagem mais objetiva. Falei algo que é real, mas sem ficar usando marcas que mostrem o meu ponto de vista, tá bom? Marcas da minha oralidade. Combinado, pessoal? Então, vou continuar. Olha esse exemplo aqui. Dependendo da posição do sol, das condições climáticas do dia, do tamanho do iceberg, da largura da parede de gelo, da densidade e de outros elementos, um iceberg pode ser muito diferente do outro. Gente, isso aqui não tá... Isso é uma linguagem que está dentro, fala algo que é real. Aqui não tem nenhuma palavra que mostra que é o que o autor acha. Não, é uma linguagem precisa. Ela é simples, ela é clara e ela é precisa, tá bom? Isso é a linguagem objetiva. E aí vinha o exemplo, o exercício. Copie outro trecho em que a linguagem é empregada de forma mais objetiva, descrevendo com detalhes o que as meninas viram. Então, teve um momento lá do texto, né? Aqui ele pegou 2 exemplos. Tinha mais, né? Mas olha esses 2 exemplos, eles são perfeitos.
Conforme nos aproximamos da Antártica, a água vai esfriando, ficando mais densa e o alimento começa a ficar mais concentrado. Elas foram objetivas ao dizer isso. Tá vendo? Pensa naquilo que eu falei, ó, no real. Realmente é o que aconteceu, né? É o que acontece, é desse jeito. Elas não estão pondo aí o que elas acham. Não é o que elas acham que é. Realmente é assim. Olha outro exemplo. A parte do iceberg que está acima do mar corresponde a apenas 30% do seu total. Isso aqui não é opinião delas, gente. Não é opinião. Isso aqui realmente é desse jeito. Então, é uma linguagem mais objetiva. A linguagem objetiva, ela fica dentro do mundo do real. A linguagem subjetiva fica mais dentro da opinião, tá bom? Olha aqui o exemplo agora da linguagem subjetiva. As irmãs Klink relatam uma experiência marcante vivida por elas. Por isso, a linguagem do texto, do relato, revela também suas emoções e seus sentimentos. Dizemos que em alguns trechos é usada uma linguagem subjetiva. Olha, grifa isso. O que é a linguagem subjetiva? Isto é, percebem-se os gostos, as impressões e os sentimentos das irmãs no texto. Por isso que é uma linguagem pessoal. A gente mostra o nosso ponto de vista, os nossos gostos, as nossas impressões. Lá quando eu disse que a matéria é facinha, isso é a minha impressão. A impressão que eu tenho, é o meu ponto de vista, tá bom? Então, e a palavra que eu usei, né, o diminutivo, ajudou bastante a perceber isso. Olha nesse exemplo, que ele já vem até em negrito, destacado as palavras. Observe os trechos destacados. Achamos que ele gosta de sentir frio. Nós gostamos só um pouquinho e logo queremos voltar para o calor da cabine. Olha isso, gente. Primeiro, só de falar achamos, é uma marca que é algo muito subjetivo. É a opinião delas, é algo pessoal, tá? Outra coisa, só um pouquinho, olha o diminutivo. E agora vem, então, isso aqui, ó, a gente tem aqui marca da linguagem subjetiva. E o exercício 2 pediu: transcreva abaixo outro trecho em que se percebe uma linguagem mais subjetiva. Isto é, que revele sentimentos ou impressões pessoais. Olha a palavra, pessoais. Olha o que eu escrevi aqui, ó. É uma linguagem mais pessoal. Ó, meu mouse não está me obedecendo. Deixa eu voltar aqui. Agora foi, exercício 2. Olha um exemplo de, né, uma possibilidade. A hora que elas falaram assim, é a parte chata, porque todo mundo passa mal. Gente, isso aqui é muito pessoal. Elas falarem que é a parte chata. É a impressão delas, é um sentimento delas. Tem gente que não ia achar aquilo chato, mas para elas foi. Olha outro. A gente pode até pegar com as mãos e brincar de picolés de gelo. Esse picolés de gelo é uma impressão delas, é até algo que elas criaram ali para mostrar o tanto que estava frio, tá bom? Então, isso aqui são as impressões pessoais. Tinha mais exemplos também. Então, procurem isso, né? A hora que elas dão opinião, isso é marca de linguagem subjetiva. A hora que elas expressam seus sentimentos, tá bom? E agora, nós vamos para essa parte falando sobre o tempo verbal, né? Eu disse para vocês que o tempo passado é uma marca, né, de que é um relato pessoal. O relato pessoal está muito ligado a coisas que já aconteceram. Por isso, o passado é muito utilizado.
Mas há casos em que o tempo presente também, tá? A gente vai ver que nesse caso aqui desse relato das irmãs Klink, né? Há momentos em que elas vão contar o durante. Então, quando elas estão contando coisas que aconteceram antes, elas usam o passado. Quando elas querem mostrar o durante, aí elas passam a usar o presente, tá bom? Então, olha o primeiro exercício. Antes da viagem, elas contaram assim: crescemos enquanto nosso pai construía um novo veleiro, o Paraty 2. Tá? E depois no 2 vem: pessoas que nunca tinham visto um barco antes também participaram da sua construção, que aconteceu devagar, longe do mar e com muito esforço. Então aqui tem duas frases, né? Crescemos enquanto nosso pai construía um novo veleiro. Olha o crescemos, mostrando o passado. Eu cresci, nós crescemos. Então, aqui, ó, olha a marca, já estou dando a resposta, né, gente, para o exercício. E olha a segunda frase. Pessoas que nunca tinham visto um barco antes, ó, também participaram, porque isso aconteceu. Aí vem a perguntinha: qual é o tempo verbal que predomina nesse trecho? O passado. Tá lá, já foi. E copie outro trecho em que esse tempo predomine. Outro trecho do texto que também os verbos estão no tempo passado. Olha aqui, partimos para uma longa viagem, deixamos a América do Sul, passamos pelo extremo. Tá vendo? Essas palavrinhas mostram que já foi, já aconteceu, tá? Ó, quando deixamos, quando passamos pelo extremo sul do continente americano, tinha lá outros trechos também. Então, talvez a resposta de vocês esteja correta. Vocês podem ter, né, buscado lá um outro trechinho em que os verbos também aparecem no passado. Aí vai estar ok. Então, fiquem atentos, olhem bem. Ah, isso aqui já aconteceu? Aí vai estar correto. E para acabar, nós vamos acabar aqui no exercício 4, tá bom? Vamos então para a parte final do nosso vídeo. Observe o emprego dos tempos verbais em outro momento do texto. Agora, quando elas falavam durante a viagem. Então, houve um momento que elas falaram assim: ali sabemos que estamos mais perto do nosso destino e temos a sensação de que a viagem dos nossos sonhos está acontecendo. Olha agora os verbos. Sabemos, deixa eu marcar aqui para grifar. Sabemos que estamos mais perto do nosso destino e que temos a sensação de que a viagem dos nossos sonhos está acontecendo. E agora, gente, qual foi o tempo que predominou? O presente, tá? E ele pede: copie outro trecho em que esse tempo predomine, quer dizer, em que ele apareça mais de uma vez. Esse trecho aqui é ótimo. Conforme nos aproximamos, olha, o nos aproximamos. Elas não falam assim, conforme nos aproximávamos. Não, é o agora. Conforme nos aproximamos, a água vai esfriando. Elas nos falaram assim, a água foi esfriando. Não, a água vai esfriando, ficando mais densa. O alimento começa. Ó, se fosse no passado, seria o alimento começava a ficar mais denso, mas não, elas falam agora, como se fosse o agora. Ó, agora o alimento começa a ficar mais concentrado, atraindo um número maior de animais. Tá vendo? Então, esse trecho, olha, a gente viu que predominou o tempo presente. E para encerrar, o exercício 4. Compare o uso dos tempos verbais
nos trechos estudados nas atividades 1 e 2. E responda. Então, é para a gente comparar. Na atividade 1 e 2, a gente tinha lá, né? Aqui, ó. O 1 e o 2, em que apareceu, a gente viu que é o passado que predomina. E pensar agora, comparando o uso dos tempos verbais nas atividades 1 e 2, responda. Que efeito o uso do tempo presente provoca em um texto como relato, em que todos os fatos mencionados fazem parte do passado? Olha só, gente, isso aqui que elas contaram é passado, mas nesse momento elas usaram o presente. Nessa frase, nessa aqui que foi usada na resposta. Porque, se é do passado, elas preferiram usar o presente. Que efeito isso causa? Olha a resposta. Vocês têm que perceber, vocês vão começar aqui, ó. O uso do tempo presente. Deixa eu terminar. Além de estabelecer uma aproximação maior com o leitor, indica a intenção de aumentar o suspense e de dar mais emoção ao relato. Então é isso, apesar disso já ter acontecido, houve um momento que elas quiseram usar o tempo presente, porque é como se o leitor estivesse mais próximo do acontecimento, né? Isso ajuda a aumentar o suspense, isso dá mais a emoção ao relato, ao que elas estão contando, ok? Então é isso, gente. Em caso de dúvida, algo que não tenha ficado muito claro,